nesta terra e um privilégio estar com os irmãos. Eu lembro que a penúltima vez em que estive aqui foi como seminarista, num retiro dos formandos também, e aí os formandos foram chamados à frente e eu comecei a partir dali a aprender um pouco acerca do fantástico humor do nosso Senhor e como Ele nos dirige apesar de nossas certezas. Olha aí, ó. E isso se deu porque fizeram uma pergunta aos seminaristas naquela noite e perguntaram para cada um. A pergunta era: para onde você irá? Onde você irá pastorear? E a minha resposta foi: eu ainda não sei, estamos trabalhando nisso, né? Mas como bom carioca, eu sei para onde eu não vou. E aí eu disse: São Paulo. Alguns anos depois, poucos anos depois, imagine onde eu estava assumindo o ministério. Fiquei por 15 anos na mesma igreja e durante esses 15 anos, nos 10 últimos praticamente, todo ano estava pregando em Manaus e em uma das visitas um pastor próximo perguntou: pastor, falando sério, se o senhor recebeu um convite, o senhor viria para Manaus? E eu virei na minha intimidade com ele e disse: você é louco? Isso aqui é a boca do inferno. É verdade. É só o hálito quente. Alguns anos depois, em 2013, aonde eu estava assumindo o ministério, agora eu tenho dito ao Senhor que eu detesto Cancún. Jamais iria para Cancún. Mas eu tenho aprendido também dessa forma com o nosso Senhor. Mas é um privilégio estar com os irmãos, privilégio ainda maior poder compartilhar deste assunto, do contexto. Quando recebi o convite, de imediato aceitei o convite. Achei que seria uma ótima oportunidade para isso. Creio que nosso movimento precisa de momentos assim. E, inclusive, deixei de ir para uma conferência, um congresso em São Paulo, não que eu falaria, mas que eu participaria. Minha esposa está lá com outros irmãos da igreja, mas estamos aqui. Eu quero falar sobre a construção da referência. Temos duas palestras, deixa eu fazer uma observação. Temos ouvido a expressão pregação, mas quando recebi o convite, entendi que a ideia seria apresentarmos palestras. E, infelizmente, por um lado, eu não estarei fazendo o que eu mais gosto, que é expor as Escrituras. Então, estaremos apresentando 3 palestras sobre o assunto, ok? 2 pela manhã e 1 à noite. Pensar sobre música em nosso movimento batista regular é desafiador. Não é verdade? Sentimentos e ações diversos são despertados. Ânimo, desânimo, alegria, agitação, agonia e assim por diante. Se pensar produz isso, imagine falar. Isso se dá principalmente, no meu modo de entender, por um consenso equivocado de que a música é um problema nas igrejas. Sinceramente, não consigo concordar inteiramente com isso. Eu estou convencido de que seria mais correto afirmar que a música reflete um problema existente nas igrejas. Ela simplesmente é a parte mais audível e por isso acaba revelando o problema. A discussão. Não há problema real na música em nossas igrejas. Há sim problema filosófico e hermenêutico quanto à visão do que é santo
e agradável a Deus, redundando então na relação com a música. Na realidade, esse problema produz ou conduz a equívocos generalizados em todas as áreas da vida. Não só pensando na música, mas em todas as áreas, incluindo a ministerial. Torna-se assim um problema de cosmovisão que dificulta até o debate sobre o assunto e que gera confusão quanto ao uso do referencial. Qual é a nossa referência quanto ao louvor congregacional? Qual é a nossa referência? Querendo ou não, vivemos por referências. Consciente ou inconscientemente, nos agimos, pensamos, sentimos, falamos e agimos e reagimos mediante as referências que temos. Aquelas que são construídas no decorrer de nossa vida. Por isso eu quero, nas duas primeiras palestras, tratar do coração daquilo que entendo como problema. E eu gostaria de ter total atenção dos irmãos, mesmo que de imediato, logo no início pelo menos, eu vá decepcionar alguns por não já, ou por não tentar responder única e exclusivamente quais possíveis benefícios e malefícios da percussão, ou do uso da percussão. Então, eu quero, em primeiro lugar, considerar a construção da referência, posteriormente, considerar a construção e a manutenção daquilo que é normativo. E na última palestra, à noite, só na última palestra, eu tratarei da dinâmica da música em nosso contexto ministerial. Então, a ideia é ir da teoria para a proximidade da prática. Ok? Então, eu volto à questão. Qual é a nossa referência quanto ao louvor congregacional? A questão é, será que a referência que temos, ou a referência que deveria ser a nossa referência, será que a referência fala? Será que a referência ideal direciona? Será que a referência exemplifica? Será que ela leva à reflexão? Enfim, será que a referência ideal serve de referência? Ou será que ela toma o formato necessário para ser porta-voz conclusiva do gosto do intérprete? Seja este estudante, cantor, pastor, pesquisador, músico. A referência, nesse sentido, quando desta forma, ela diz o que o intérprete deseja. E então o intérprete se torna a sua própria referência. Nós somos resistentes, naturalmente resistentes, a mudar nosso pensamento, quando isso significa romper com nossos costumes. Somos assim. Isso é natural. Podemos ir à Bíblia tão preocupados com o nosso ponto de vista, que, exceto se formos extremamente cautelosos, impomos às Escrituras as nossas próprias convicções. Nós vamos tentar, então, organizar os pontos para facilitar nossa compreensão acerca da discussão. Antes, eu preciso observar que não seremos abrangentes no lidar com cada questão que vamos aqui colocar, mas o suficiente para servir de orientação para as nossas discussões nesses dias e para o parlamento que tantos querem. Afinal, cada ponto que vai ser aqui observado serviria de tema a ser tratado num encontro como este. Então, eu quero voltar às questões. Temos um problema mais geral,
Que problema é esse? Como esse problema afeta a música, em especial o louvor congregacional? E como podemos, pelo menos, amenizar o problema, facilitando assim a prática do louvor em um formato mais harmonioso entre nós, batistas regulares? Muito bem, primeiro ponto que eu quero trabalhar é o problema teológico na cosmovisão cristã. Tanto na história como nas escrituras, percebemos que os primeiros cristãos enfrentavam dificuldades no lidar com a tendência cultural de sua época, em meio à construção de sua própria organização. E isto se dá por duas razões principais, e vemos isso com maior clareza na história. A primeira é que sua imediata referência era a prática e a estrutura do culto israelita. O que desse contexto serviria ou deveria sobreviver no novo contexto. E essa questão fora dificultada pela segunda razão principal. A cultura, em sua época, era influenciada pela tradição intelectual grega. Temos dois problemas aqui. A tradição grega, organizada principalmente pela cosmovisão de Platão, tão falada, entendia o mundo material como um reflexo do mundo ideal, ou mundo das ideias. E preocupado em resolver a questão do caos, sem manchar o mundo ideal, a filosofia platônica estabeleceu uma divisão da realidade, criando, consequentemente, independência entre as partes, atribuindo-as certa autonomia. Então nós temos um mundo, não sei se dá para ver tão bem pelos irmãos, mas nós temos uma linha imaginária, uma linha aqui, e em cima o mundo que seria o mundo ideal, e embaixo que seria o mundo real. No mundo ideal, tudo se mantém impecável. Nesse mundo não há mudanças, sendo assim o verdadeiro mundo. Já no mundo real, na nossa realidade, há alteração, transformação e, portanto, a realidade do caos. No mundo real, a matéria é independente e indomável, gerando assim o caos como reação à tentação de domínio por parte do mundo ideal. Assim, a matéria é identificada como má. Evidentemente que sério conflito foi criado no seio da igreja entre, por um lado, as escrituras como referência associada à cultura israelita e, do outro lado, a linha de raciocínio influenciada pela filosofia grega, gerando movimentos em busca de possíveis soluções para este conflito, para esta tensão, como, por exemplo, a interpretação alegórica das Escrituras. Nesse entendimento platônico, que em muito influenciou os pais da igreja, a beleza, o prazer, no mundo real, é expressa pela matéria má, e assim identificada como pecaminosa. Pois o verdadeiro papel da beleza seria o de nos fazer lembrar a beleza e a perfeição do mundo ideal, do mundo divino. Isso dentro do contexto já da igreja, pela influência grega. É dessa forma que os pais da igreja consideravam a música. O valor da música residia no seu poder
de elevar a alma à contemplação das coisas divinas, e que todos os prazeres deviam ser julgados segundo o princípio platônico de que as coisas belas existem para nos fazer lembrar da beleza perfeita e divina. Alguém pode me trazer água, por favor? Daqui a pouco eu vou começar a tossir. Em um recomendável trabalho, depois posso dar o devido endereço desse trabalho, feito por um irmão, André Figueiredo de Lima, As Teologias e a Música Tradicional da Igreja. Em um recomendável trabalho sobre teologia e música, desenvolvendo essa percepção no decorrer da história, ele cita as palavras de Agostinho e expõe a influência platônica, que diz assim: assim flutuam palavras de Agostinho entre o perigo do prazer e os salutares benefícios que a experiência da música nos mostra. Quanto às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Nestes casos, por castigo, preferiria não ouvir cantar. Ó meu Senhor e meu Deus, olhai por mim, ouvi-me, vede-me, compadecei-vos de mim e curai-me. Sobre o vosso olhar, transformei-me para mim mesmo no enigma que é a minha própria enfermidade. Agostinho pressupunha a cosmovisão platônica de que espiritualidade e natureza física não são condizentes ou compatíveis, destruindo toda possibilidade de prazer em Deus e fazendo-o sofrer por sentir prazer naquilo que fora criado e permitido por Deus para tal. No século XIII, tentando resolver o problema da influência platônica, Tomás de Aquino reconheceu a influência de um outro filósofo grego, Aristóteles. Tomás de Aquino discordava do entendimento de que a matéria era intrinsecamente má, assim como os processos naturais. Então ele recorreu à filosofia aristotélica, que compreendia que, por causa de sua finalidade, os processos naturais eram bons. E percebe-se uma nova perspectiva na cosmovisão, ilustrada, por exemplo, por Francis Schaeffer. Não sei se dá para ler, mas eu vou... Na parte de cima da linha, graça, nível superior, Deus Criador, a alma humana, elevada para esse contexto. Abaixo da linha, natureza, nível inferior, a terra e coisas visíveis, o corpo humano. Então há uma dicotomia da realidade. Apesar da dignidade que o pensamento de Aquino trouxe à vida cotidiana, assim como as artes, o problema, preste bem atenção, o problema principal continuava, pois mantinha a estrutura dualística grega, dividindo a existência em dois compartimentos, existindo paralelamente em níveis distintos. Obrigado. Superior e inferior, e ainda pelo entendimento de que o valor e a perfeição da matéria seriam atingidos por um processo ainda autônomo e impessoal, independente de Deus. Isso é muito importante nós compreendermos para aquilo que se desenvolverá ainda na apresentação que temos. Eu vou repetir. Ainda entendia que existia
esses dois compartimentos, existindo paralelamente em níveis distintos, superior e inferior, e ainda pelo entendimento de que o valor e a perfeição da matéria do que está no nível inferior, na parte de baixo, na nossa realidade, seriam atingidos por um processo ainda autônomo e impessoal, independente de Deus. Assim, junto da abertura promovida por Aquino, abriu-se espaço também para a elitização das coisas espirituais, solidificando, inclusive, a hierarquização religiosa, supervalorizando o trabalho da elite religiosa, à luz da diminuição do valor da participação laica, por estar mais distante do andar superior. Esta influência, meus irmãos, se propagou pelas universidades, pelos centros de formação, afetando a formação, a visão teológica e a prática por anos, inclusive através do período da Reforma. O pensamento dualístico, esse pensamento dualístico, afetou as tradições cristãs por meio das instituições de ensino, chegando até a prática dos cristãos pela influência de seus líderes e facilitada por sua elitização espiritual ou espiritualizada, mesmo diante dos esforços da Reforma protestante para diminuir esta elitização, a fim de conduzir a participação laica, a participação do povo, ao seu lugar de origem. Veja bem, logo, nós não temos um problema objetivo, único, exclusivo, nesse sentido objetivo. Não temos um problema objetivo entre a teologia e a música, mas entre vertentes teológicas. De um lado, uma teologia bíblica, com fundo histórico e cultural israelita, e de outro lado, uma teologia influenciada pelo pensamento grego com ênfase dualística. Essa é a tensão que temos, e que afetam as teologias, e consequentemente suas práticas no decorrer dos anos. Este conflito teológico cria dificuldade no entendimento e na prática cristã em todas as áreas da vida, forçando uma dicotomia inexistente nas Escrituras, pelo menos na proporção apregoada pela influência dualística. Quando isso é aplicado à relação entre teologia e música, o conflito se revela na seguinte divisão. Na linha de cima, graça, nível superior, Deus Criador, alma, teologia, razão. Na linha de baixo, natureza, nível inferior, a terra e coisas visíveis, corpo, música, prazer. Essa é a divisão que acabou acontecendo, como consequência da visão dualística da influência grega. Assim, a música, como as artes em geral, por sua característica plástica, serve de sinal para um problema maior e bem mais abrangente, que é esta tendência de classificar o todo em uma dicotomia que elitiza e qualifica o andar de cima e inferioriza e desqualifica o andar de baixo. Porém, essa dicotomia objetiva não encontra respaldo nas Escrituras, em que se
destaca a soberania divina, unificando a existência em torno da convergência em Cristo, por meio da ênfase no todo. Quando olhamos tanto para o Antigo Testamento e para o Novo, e veremos isso na sequência, percebemos esta realidade. Pois bem, a consequência, vamos então olhar para a consequência disso na consideração da música sacra. Essa cosmovisão, que classifica o andar de baixo como algo de menor dignidade, em que Deus não se relaciona, ouça bem, em que Deus não se relaciona com gosto, mas, ao contrário, mantém distância em sua transcendência santa, fazendo intervenções esporádicas, faz com que os cristãos apliquem a mesma classificação em sua realidade, sendo impedidos de usufruir e de servir plenamente em alguns contextos. Então nós temos, consequentemente, a mesma dicotomia, a mesma divisão, e aí, no andar de cima, razão, no andar de baixo, emoção. Lembre-se, o andar de baixo sempre é de menor valor, de menor importância. No andar de cima, a vida sacra, no andar de baixo, a vida secular. No andar de cima, o ministério, e no andar de baixo, qualquer outra profissão, ou profissão. No andar de cima, idealização da estética. No andar de baixo, manifestação da estética. No andar de cima, a música sacra. E no andar de baixo, a música secular. Ao distanciar a santidade do prazer, tem-se a assumir uma estética visual e sonora bem menos inclinada ao prazer dos órgãos dos sentidos. Audição, olfato, tato, visão, paladar. Pois, de acordo com esta cosmovisão, o prazer dos sentidos é algo do corpo, que por sua vez é de nível inferior, distante da santidade, logo dissociada da intimidade com Deus. Um exemplo disso está em Tomás de Aquino, que, para estimular a devoção dos fiéis, enfatizando a pregação, afirmava existir maior dignidade naqueles que se dedicavam ao ensino e à pregação, ao invés dos cantos. Então, nesse sentido, quanto ao uso de instrumentos musicais, Tomás de Aquino referenciava Aristóteles. Veja qual é a influência, qual é a referência. Ele referenciava Aristóteles, assinalando que o uso de flautas, ouça bem, estou falando de flautas, o uso de flautas e instrumentos musicais semelhantes, não estamos falando de percussão, estamos falando de flautas, não deveriam ser usados no louvor divino, porque ordenavam a alma do homem mais para o deleite do que propriamente para uma adequada disposição interior. Palavras de Aquino. Mais uma vez chamo a sua atenção para a referência dele. Para ensinar, não se deve usar flautas nem instrumentos semelhantes, como a cítara e outras, mas tudo que possa contribuir para os ouvintes serem bons. Até porque esses instrumentos musicais movem mais a alma para o deleite do que para a formação da boa disposição interior. E aí, olha o que ele afirma. No Antigo Testamento, usavam-se esses instrumentos, quer porque o povo era mais grosseiro e carnal, e por isso deviam ser estimulados por tais instrumentos, como também pelas promessas terrenas, quer porque esses instrumentos materiais eram figurativos. Interessante, né? Outro exemplo
histórico está em algumas das igrejas da Escócia e da Inglaterra, no período imediato a Calvino, quando, ao usarem os salmos métricos como forma exclusiva de adoração, começaram a destruir seus órgãos. Não estou falando de percussão, estou falando de órgão. Começaram a destruir seus órgãos em um ato de protesto contra o uso de instrumentos musicais mundanos. Algumas igrejas, inclusive, referiam-se ao órgão como a flauta do diabo. Eu acho que você já ouviu alguma coisa semelhante com referência a outro instrumento. Certo? Mas aqui era o órgão. E fazendo referência à flauta. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para o outro lado a outra ponta. Quando contemplamos no Antigo Testamento, agora não estou falando de referência aristotélica ou platônica. Quando contemplamos no Antigo Testamento o cuidado de Deus ao detalhar a lei com suas minuciosas regras quanto à vestimenta, à higiene, aos alimentos e aos rituais, as diretrizes para o tabernáculo e posteriormente ao templo, nós notamos uma manifestação clara de riqueza estética, inclusive no aspecto musical do culto. E a presença de Deus no meio do povo. É o Deus que tabernaculava com o povo, que andava com o povo. Não é o Deus exclusivamente transcendente, mas também imanente, e que recebia por isso adoração. E toda essa manifestação estética no contexto do Antigo Testamento está associada, ouça, diretamente à santidade. Já no Novo Testamento, não encontramos a mesma riqueza estética de detalhes, porém é valorizada a visão unificada da vida como campo de exercício da santidade. Não que está no andar de cima, mas sim o todo da vida. As relações pessoais, incluindo a relação sexual, o trabalho, o raciocínio, as emoções e a arte e a música. Esta tendência em entender a realidade, quando aplicada à música, escancara uma porta, essa tendência dualística de entender a realidade quando aplicada à música, escancara uma porta para interpretações, classificações e adaptações das mais variadas que são desembocadas nos movimentos eclesiásticos. E aí nós temos a linha, eu acho que já coloquei isso aí. Então, do lado de cima, alma, raciocínio, do lado de baixo, corpo, expressão corporal. Do lado de cima, na parte de cima, alma, melodia e harmonia. Na parte de baixo, corpo, ritmo. E aí se divide a música. Na parte de cima, alma, etnias de cultura intelectual, consequentemente. Na parte de baixo, corpo, etnias de cultura física. Lembre-se, a parte de baixo é sempre inferiorizada. A parte de cima, valorizada. Na tentativa de colocar em prática tal entendimento, abre-se a possibilidade para definições estranhas em comparação com as encontradas nas Escrituras, com a expressão rítmica dissociada do contexto cultual e santo.
seja através da expressão corporal ou mesmo dos instrumentos variados de percussão. É interessante observar que nas Escrituras, estou falando das Escrituras, encontramos destaque tanto para a unidade como para a diversidade para com o povo santo, em especial na igreja. A unidade sempre ligada a Deus, destacando nossa associação e a sua vontade. Ontem ouvimos isso na pregação, à noite. A diversidade ligada aos homens, destacando nossas diferenças no ser, no ter e no realizar. Porém, sempre submetendo a diversidade à unidade, destacando que, apesar das diferenças, estamos todos submissos ao mesmo Senhor e ao mesmo plano para o seu povo. Isso é fácil de ser encontrado nas Escrituras. Por exemplo, tratando acerca dos dons espirituais e o contexto da igreja, em 1 Coríntios 12, Paulo apresenta tanto a diversidade quanto a unidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, rapidamente. E eu estou encaminhando para o final dessa primeira palestra. 1 Coríntios 12, deixa eu destacar só 3 versículos aqui. Prontos aí? Versículo 4. Ora, os dons são... A palavra que você tem aí é diversos. A diversidade está presente. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito unifica a diversidade. E também a diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo e unifica todos eles. E é uma coisa óbvia, preste atenção. Se há diversidade nos serviços, consequentemente, há necessidade de ter diversidade nos dons, na capacitação para o serviço. Agora olha o versículo 6. E há diversidade nas realizações. Quer dizer, há diversidade na forma de realizar o serviço. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ok? E é bom destacar, agora voltando para o contexto do que estamos falando, é bom destacar que quando falamos em diversidade, incluímos em meio ao povo batista regular. Diversidade quanto às realizações não podem ser identificadas somente como os batistas regulares, sendo diferentes dos demais grupos. Nós não somos uma seita. Isto é, não construímos prédios, não nos vestimos, falamos, cantamos, tocamos, ensinamos e executamos serviços exatamente da mesma maneira, compreendendo que qualquer diferença nos elimina do paraíso. Isso é característica de seita. E nós não somos uma seita. Há diferença nas realizações e, biblicamente, isto é normal, desde que não seja afetada a essência da crença e da relação com Deus, conforme os parâmetros bíblicos. O entendimento e prática contrários evidencia um perigo existente. E eu quero a sua atenção bastante para isso aqui. O entendimento diferente disso e a prática diferente evidencia um perigo existente ao longo da história e que, de certa maneira, tem nos atingido. Que é a implantação de uma filosofia ariana, em que determinada cultura, assumida como superior, lembra dos 2 andares? Assumida como superior,
busca incutir seu conhecimento, lógica e prática em uma cultura assumida como inferior. E nessa dinâmica é possível que cristãos de uma cultura superior creiam e sinceramente busquem converter pessoas da cultura inferior ao Evangelho, entendendo que a verdadeira conversão é expressada pelo assumir o Evangelho e sua prática no formato de sua cultura, como se esta fosse o porta-voz do andar de cima. Essa é uma filosofia ariana. É a conversão de uma cultura a outra e não ao Evangelho. Assim devemos evitar, meus irmãos, a banal generalização quanto à manifestação musical. Olha bem, eu vou colocar 2 pontos aqui. Devemos, em primeiro lugar, evitar a banal generalização quanto à manifestação musical de cada cultura com suas peculiaridades. Não são todos os gêneros e formas musicais que devemos considerar lícitos devido à manifestação pecaminosa em todas as culturas, sem exceção. Mas, por outro lado, os gêneros e formas musicais que diferem do que estamos acostumados não podem ser classificados como errados simplesmente por não terem sido convertidos ao perfil da nossa cultura. Isso não é pregar o Evangelho. Isso não é proclamar o Evangelho. Isso é apregoar a própria cultura e prática. Concluindo, considerando a realidade das diversidades e o cuidado que devemos ter na propagação e na prática do Evangelho, para que a referência seja o próprio e não o próprio, que é o Evangelho, e não uma cultura em particular, como tem sido classificado e desenvolvido, como tem sido e classificado e desenvolvido as referências para a música sacra em nosso tempo, em nosso contexto. Há 3 diretrizes modernas, pois estamos ainda dentro do contexto da modernidade. Pelo menos nós. Há 3 diretrizes modernas, básicas, que têm servido de referencial para as igrejas conservadoras quanto à música sacra. Em primeiro lugar, a definição de música sacra para um grupo. Olha bem o que eu estou colocando. A definição de música sacra para um grupo. Por quê? Pois é impossível uma definição de música sacra genérica. Por uma razão muito simples. O sacro, na verdade, aquilo que entendemos ser aceito por Deus, tem mais a ver, inclui o coração e lábios limpos na sua relação para com o Senhor. O estilo que soa em determinado espaço é mais ou menos convencional para um grupo de pessoas, e isso que é sacro ou não para as pessoas envolvidas. Então deixa eu exemplificar aqui. E eu fiz questão de exemplificar com algo que bem distinto, bem diferente, por excelência. A cuíca, como instrumento, não é menos santa do que o violino, como instrumento. O violino é feito de madeira, tripa e metal. A cuíca é feita de madeira, pele e metal, igualzinho. Materialmente não há diferença. Portanto, temos que pensar o que vale para as músicas, o que vale para o contexto. Foi exatamente o que aconteceu com os irmãos do passado, por exemplo, em nosso país, quando receberam hinos e cânticos trazidos por missionários estrangeiros. Era
sacro por ser diferente do que escutavam e cantavam em seu cotidiano. E outra, não importava se a música sacra assumida era música de bar no país de origem, pois ninguém aqui sabia que era. Então foi assumida como música sacra. Então essa é uma diretriz. A segunda diretriz, aquilo que tem definido o que é música sacra, é o entendimento que a música sacra é basicamente acompanhada para o texto. Ela tem de nascer do texto. E quando eu falo texto, estou falando das Escrituras. Eu acho que essa é fácil de todos nós concordarmos, né? E a terceira e última diretriz é a direção de um compromisso com o divino. Nos séculos 17 e 18, por exemplo, a música sacra com o compromisso com o divino jamais fora imitada com o mesmo cuidado fora da igreja. O músico de fora não tinha esse temor do compromisso de estar fazendo música para os ouvidos divinos, para a adoração. Bach escrevia sua música com temor. Tinha que ser perfeita. Evidentemente dentro do seu contexto, porque era para um Deus perfeito. E essa preocupação nunca houvera fora da igreja. Então essas três diretrizes na definição da música sacra, na visão moderna, bem ou mal, têm orientado as igrejas em sua adoração cultual, apesar da séria dificuldade atual em determinar o que é sacro, a começar pela intenção. O que temos de considerar nesse primeiro momento é: nosso posicionamento quanto à música reflete que referência? Nosso posicionamento sobre a música reflete que referência? As Escrituras ou a influência dualística grega? Esta referência que determina nossas decisões quanto à música tem coerência com os parâmetros encontrados nas Escrituras para a igreja? Ou mais se aproximam com os parâmetros estabelecidos por outras fontes na história? Será esta a razão de muitos basearem seus argumentos em exemplos na história ao invés das Escrituras? Na próxima palestra, eu trabalharei a construção e a preservação da normatividade, objetivando a reflexão sobre a forma e o conteúdo que nos guia individual e coletivamente. E aí daremos sequência ao que acabamos de apresentar.